o problema do tradicionalista é que ele não radicaliza na tradição. Para ele, o que seria a tradição da igreja é aquilo que foi de 500 anos atrás, 300 anos atrás. E ele não está falando do movimento protestante, ele está falando dentro do movimento católico, mas eu poderia fazer essa transposição para o protestantismo. Aí ele diz assim, que aonde é que o católico radical, tradicionalista, quer voltar às raízes? A Trento. Aí ele diz, mas Trento não é a raiz. A raiz é a patrística. Se quer radicalizar, volte para os pais e não para Trento. Então aí fica uma briguinha pelo o botão da batina do padre, a rendinha litúrgica, não sei o que, não sei o que. Essas coisas são culturais. Falam muito da afetação daquele período burguês ali da Europa e toda essa coisa dos costumes. O que é que muitas vezes alguns grupos reformados, como neopuritanos, querem radicalizar, voltar? É voltar à Inglaterra. Eles não querem voltar a eles querem voltar a Genebra do século XVI, um culto como Genebra do século XVI. O princípio regulador do culto é como a Genebra do século XVI. E aí é uma questão de costumes. Mas voltando à questão das doutrinas, né? Enquanto você falava, me ocorria isso, assim, que... porque eu já fico pensando, né? Que nas doutrinas essenciais, a gente sabe que elas são essenciais porque há clareza sobre elas nas Escrituras. As Escrituras deixam muito claro que Jesus é Deus, que Jesus ressuscitou fisicamente, que Jesus morreu pelos nossos pecados. São inúmeros os textos bíblicos que isso é colocado de maneira muito clara. Só que aquilo onde as Escrituras ela afirma as coisas, mas não em detalhes, né? É um pouco implícito, mas não é explícito o que é posto por ela. Muitas vezes na área de eclesiologia, na área de escatologia, que são as áreas assim que não está dentro do miolo da redenção ali do Calvário. Você vê que as igrejas começam a assimilar os seus contextos culturais e transformando ali em doutrina. Do campo de escatologia, a Guerra Fria americana contra a ex-União Soviética. Aí começam as especulações de que Gog e Magog é a Rússia. E parará, aquela coisa da profecia bíblica ali em cima. Uma escatologia feita toda em cima dos Estados Unidos, da cultura americana. Aí forma de governo da igreja, né? Puxando a sardinha para o meu lado, sou episcopal, né? Você tem sempre um governo episcopal através dos séculos, mas aí vem as revoluções do século XVI, onde as monarquias caem e o parlamentarismo se estabelece. Aí vem o presbiterianismo. Que é a forma correta de governo. Que é a forma correta. Mas explica pra galera sobre o episcopal. O que é esse termo, assim, pra galera que não tá familiarizada? Episcopo é uma palavra grega para bispo, né? É de onde vem. Igreja episcopal é uma igreja governada por bispo. Como a igreja congregacional é uma igreja governada pela congregação, e uma igreja presbiteriana é uma igreja governada por presbíteros. Tem igrejas que carregam em seu título o tipo de governo dela, né? Porque antes elas eram tão iguais em sua doutrina reformada que elas discordavam sobre governo. Então elas eram a igreja presbiteriana, a igreja episcopal, a igreja congregacional, né? Porque nas outras doutrinas elas não tinham muita discordância. Até ali você tinha tanto o congregacional como o presbiteriano como o episcopal batizavam crianças. Aí depois é que vai vir o batista, porque ele vai enfatizar essa questão, mesmo ele tendo um governo congregacional, mas ele se distingue dessas três que são nomeadas por tipo de governo por causa da forma de batismo, né? Mas a igreja episcopal é uma igreja governada por bispos, que acredita, não é um episcopado administrativo, tipo, existem igrejas que têm bispo, igreja evangélica que tem bispo, mas não tem uma conotação sacramental. Por exemplo, a igreja Nova Vida tem bispo, mas não é sacramental, é administrativo. Walter McAllister. Walter McAllister. Então a gente chama de episcopado histórico. Episcopado histórico, diferente do episcopado administrativo, é aquela crença dos grupos episcopais que através dos séculos a gente tem uma sucessão de pessoas, desde os apóstolos recebendo imposição de mãos, umas às outras, até o dia de hoje, né? Eu não tinha pegado essa distinção aí, não. É muito parecido com a monarquia. As culturas episcopais, que a igreja episcopal nasce na Inglaterra, né? Esse nome episcopal,
é muito mais usado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a igreja ela tem uma tendência a se chamar episcopal, porque quando a América ficou independente da Inglaterra, anglicana é uma referência aos ingleses. Então eles pararam de usar o nome anglicano, porque eles não eram ingleses, mas eram americanos, e usavam o nome Episcopal Church, Episcopal dos Estados Unidos, né, da América. E aí a igreja anglicana é a tradição, o episcopal é a forma de governo e a tradição é anglicana. Uhum. Uma coisa que eu tô lembrando aqui, você falou essa questão da guerra, né? Eu lembrei do Evangelho e Cultura, do Justo Gonzalez, sim, que me explodiu a cabeça em relação a isso também. Que ele falou que a igreja, ela chegava no lugar onde ela ia evangelizar de formas diferentes, né? Dependendo de como ela estava sendo recebida. Então, às vezes, ela era recebida de forma muito suave, assim, né? Não havia poder do outro lado, eram pessoas mais simples, né? Com menos poder bélico, digamos assim. E aí, na maioria dessas vezes, ela subjugava, né, essa cultura, jogava a cultura dela como a correta, né? E às vezes ela chegava e tinha um reino muito bem posto, né? Poderes políticos ali muito bem colocados. Então ela precisava se adequar de alguma forma. E ele dá os exemplos, assim, né, de como que as figuras da Bíblia são usadas para falar sobre o guerreiro, por exemplo, né? Uhum. Então se torna tudo uma coisa só, né? Mas é uma reflexão, dá para fazer uma reflexão muito forte sobre isso para hoje também, né? Como que a cultura influenciou a igreja de várias formas. E às vezes tem pessoas dentro de algumas denominações que, tipo, não querem admitir, né? Que, tipo assim, é um mundo entrando na igreja, mas que mundo, né? Qual cultura é essa e tal? Mas é uma distinção, às vezes, que é difícil, né? Porque às vezes tá tão imerso, né? É quase impossível a gente ver totalmente o quanto a gente tá imerso na cultura, né? A gente olhando para trás, a gente enxerga melhor. A gente diz assim, São Bernardo tava lá encabeçando a primeira cruzada e usando os textos da Guerra Santa do Antigo Testamento, de ocupação da terra de Canaã, e as guerras de Davi para validar as cruzadas, né? E a gente não percebe o quanto de repente a gente pode estar... Aí a gente olha para ele, né, e consegue fazer essa crítica, mas a gente não sabe o quanto a gente pode estar imerso na nossa cultura também, com pontos cegos, sem enxergar o que a gente está fazendo como resultado da nossa cultura e não das escrituras. A gente está colocando o nosso olhar. Agora, o Espírito de Deus, ele consegue levar alguns de nós, normalmente a gente chama isso de pessoas proféticas, além da cultura, e aí eles confrontam a igreja. Deus levanta essas pessoas que veem além, né, e essas pessoas proféticas, e elas confrontam a igreja, porque os Quakers, quando a escravidão era entendida como uma coisa bíblica, e que a ideia não era não ter escravo, mas tratar bem o seu escravo, quando George Whitefield, Jonathan Edwards aprovavam a escravidão, 300, 400 anos antes disso tudo, os Quakers já entendiam que a escravidão era errada. Na Pensilvânia não tinha escravidão. Porque como é que eles entenderam? Eles entenderam pelo Espírito Santo que havia alguma coisa errada com a interpretação da Bíblia. Eles não conseguiam defender eles não tinham o recurso que a gente tem de analisar a questão da escravidão hoje, histórica e tal, mas eles já sabiam por princípio e pelo constrangimento interior do Espírito Santo que era errado. E aí os morávios também, John Wesley já herda isso. John Wesley era abolicionista, Finney também, mas boa parte de irmãos assim, que a gente nem pode julgar a relação deles com Deus, como Whitefield e Jonathan Edwards, mas eram escravagistas. E eles sustentavam isso a partir das escrituras, né? E Edwards era inteligentíssimo, não era um burrinho, não. Era um filósofo top. Então a gente tem que olhar pra gente assim, Senhor, misericórdia. E eu então? Misericórdia, né? Porque o cara, né? Que de repente eu tô dentro de um cativeiro cultural
e não tenho consciência que estou dentro desse cativeiro. Porque daqui a algum tempo, né? Eu penso sempre nisso. Vão olhar pra gente, assim, vão olhar lá, assim, e agora ainda da nossa geração, que tá tudo registrado em vídeo, daqui, sei lá, 50 anos, vão assistir esse podcast e falar, olha como a mente dele era limitada, vai excluir né? tudo. Exatamente. Aquilo que ele falou naquela época, como faltava ainda compreensão. Eu penso muito nisso quando eu penso sobre a segregação nos Estados Unidos, né? Que também tem tão recente, pouco tempo, tão né, pouco rapaz? tempo, velho. A Quando igreja... eu penso nisso. E aí eu fico pensando às vezes assim, cara, o que será que a gente tá fazendo agora que é isso? Aí eu fui no musical do Martin Luther King, né? A galera do Nici. E aí os cristãos lá, né? Os evangélicos e tal. Mas olha eles, não sei o quê, com uma certeza, com uma convicção, né? E eu fico pensando quais são as nossas convicções hoje que... Assim, a gente vai ver daqui a pouco o que tá muito errado, né? O que você acha, assim, que dá pra gente pensar e trazer como princípios, assim, pra gente... Você falou que a gente não consegue, lógico, né? Porque são muitos elementos, né? Mas o que você faz, por exemplo, pra tentar não cair tanto nesse lugar? Ou se faz, né, também? Eu tento ficar o máximo possível aberto às pessoas proféticas e que me incomodam, né? Porque de repente eu posso estar errado. Tem gente que incomoda a gente, que incomoda mesmo, dá um desconforto. E normalmente essas pessoas proféticas, elas não ajudam muito, porque elas não têm um jeito legal de falar e tal. Mas a gente que... E aí eu tento pensar, velho, de repente, será que eu não estou enxergando isso aqui e essa pessoa está enxergando? Também pode parecer um exercício simples, e que os antigos faziam esse exercício e não isentou eles de erros, né? Eu faço a leitura regular da Bíblia, pedindo ao Espírito Santo que ilumine meu entendimento. E à medida que eu leio e releio e pedindo iluminação das Escrituras, ando sempre descobrindo algo que eu não via, né? Como o salmista diz, qual homem que conhece seus próprios pecados, purifica-me das faltas que me são ocultas. O Espírito Santo sempre traz uma iluminação de algo que não está legal, que não tá certo, né? Por exemplo, enquanto a gente estava conversando aqui, não estou dizendo isso para peso e para acusação nossa, não. Só refletindo quando você falou assim, será que no futuro, você falou, né? Vão pensar e tal. Eu fiquei pensando, será que no futuro vão dizer assim... onde é que esse povo estava com a cabeça? O Brasil estava pegando fogo, as queimadas, a cidade cheirando a fumaça. Eles estavam na conferência. Eles estavam fazendo uma conferência no meio do... juntar e apagar o fogo. No meio do caos ambiental, não sei o que. Aí eu fiquei... tá vendo? Já descobriu uma, já. Aí eu já tô refletindo sobre isso, velho. Mas isso dá um desconforto? Dá. Porque a gente tá aqui, é legal o que a gente tá fazendo, a gente tá vendo os amigos, tá conversando, tá se divertindo, tudinho. Mas de repente, é isso que Deus pode estar falando mesmo. Porque vocês estão... Total. Aí já tomou uma pancada, coisa maravilhosa.